Somos uma empresa que busca hoje trazer o que tem de melhor no mercado, buscando hoje todo o Brasil e América Latina. Nossa visão, nossa missão é ser o maior fabricante do segmento de pecuária de leite e gado de corte, buscando constantemente inovação em nosso parque fabril, vindo de produtos cada vez mais inovadoras, com uma equipe nossa lá fantástica, produzindo o que tem de melhor no mercado, buscando pesquisa e desenvolvimento, trazer realmente ao mercado o que tem assim para trazer confiança, credibilidade. Já parou para pensar como será o amanhã? A escolha certa hoje constrói o sucesso que virá. Rumo Nutrição Animal. Boa noite. Hoje é 7 de julho de 2025 e está no ar o Conversa com Leite. Nosso encontro semanal de discussão da cadeia leiteira em seus aspectos técnicos, científicos e também análises de mercado. Eu havia anunciado para o programa de hoje a entrevista com a Júlia, acadêmica de medicina veterinária, que traz uma perspectiva bastante interessante das questões dos estudantes de veterinária inserindo-se já no mercado de trabalho na atividade da bovinocultura leiteira. Mas por uma questão de agenda, ela estará nos próximos episódios conosco. E nós hoje vamos aproveitar as informações que tivemos do Conceleite Paraná do mês de junho, projetados para julho, para poder fazermos uma análise comparativa do primeiro semestre de 2024 com o primeiro semestre já concluído em tendências de pagamento e, obviamente, pagamentos realizados neste ano de 2025. Separei os dados apenas do Conceleite Paraná, mas considerando que a tendência do mercado brasileiro ela se difunde com os mesmos indicadores, obviamente, percentualmente podendo haver variação em todos os estados do Brasil, todos os conceleites dos estados que detêm este indicador, bem como a variação do CPEA também traz esta similaridade. Portanto, eu vou me ater aos dados do Conceleite Paraná, mas que pode ser maximizado para todos os demais, em tendências de alta e tendências de baixa. Voltando a dizer que percentualmente pode haver variação, porém não naquilo que o mercado aponta como sendo o indicador. Vai subir ou vai baixar. Quando a gente tem 6 meses de dados à disposição, já conseguimos, por razões lógicas, temos metade do ano concluído, ter uma noção do que será o restante do ano, ou pelo menos, até então, colocarmos de que maneira se comportou o preço, pensando que ele é sim um dos pontos que impacta imediatamente a lucratividade da cadeia. Quando nós olhamos de janeiro a junho de 2024, que está sendo projetado agora para vocês, e que eu vou ter também a oportunidade de analisar, nós temos de janeiro a junho de 2024, o ano passado abriu com R$ 2,25 e até o mês de março desse ano, de 2025, ele abriu com valores superiores, na realidade até abril. Ele abriu 10 centavos acima em janeiro do que foi o mesmo mês do ano passado, R$ 2,25, nós abrimos a R$ 2,35. E até o mês de abril estávamos praticamente no mesmo preço. Abril de 2024 a 2,45, este ano a 2,47. E depois maio e junho
que já neste ano, diferentemente do ano passado, apontou tendências de baixa. Até maio e junho do ano passado, nós tínhamos um preço expressivamente maior do que foi esse ano. Chegando aí ao mês de junho, nós temos de Conselheite 2,89, sendo que neste ano nós temos 2,41, portanto aí uma diferença bastante significativa de exatamente 48 centavos de variação. Estes 2 meses deste ano, maio e junho, que apresentaram preços menores do que o ano passado na mesma época, maio e junho de 2024, fizeram com que a média de preço, de acordo com o indicativo do Conselheite para o Estado do Paraná, operasse em uma desvantagem de 2,79%. Ou seja, a média está 7 centavos inferior ao mesmo período, ao primeiro semestre de 2024. Mesmo com os 4 primeiros meses desse ano apresentando valoração, indicativo de preço superior aos 4 primeiros meses do ano passado, estes valores de maio e junho, que apresentaram no ano passado justamente o contrário do que foi neste. Ano passado foram subidas expressivas em maio e junho e que nós realmente neste ano observamos leves quedas. Alguns pontos a considerar. Quando a gente olha abril e maio, um Conselheite que aponta 4 centavos, nem vamos falar em percentagem, vamos falar em dinheiro absoluto agora, valor unitário absoluto. 4 centavos de tendência de queda. E a prática, laticínios derrubando esse preço na ordem de 10, 15 centavos, que a gente ouviu falar muito de queda entre abril e maio, nós passamos a nos questionar por que é que a queda numérica, na prática, é maior do que a queda que está dizendo aí que o Conselheite em preços médios, de acordo com o seu indicador, mandou derrubar, ou indicou que se derrubasse. O mesmo se opera na prática dos pagamentos que os produtores receberam em junho sobre o leite de maio, onde o Conselheite dizia 2,43 para 2,41. 2 centavos de queda, onde a gente ouviu no campo alguma coisa entre 5, 10, também, casos extremos, 15 centavos de redução. Esta diferença pode, obviamente, ter diversas razões, mas o que é que eu enxergo? O reflexo do que foi as subidas de preço no segundo semestre do ano passado e que são motivo de grande dúvida e uma certa esperança também para o segundo semestre deste ano. Quando nós atemos os nossos olhos, vamos focar a nossa atenção para aquilo que foi setembro e outubro do ano passado, onde nós tínhamos o preço em declínio. Veja lá, como é que foi o comportamento do preço de junho a agosto, no auge da produtividade do nosso inverno. Ele foi, veja, de 2,89 para 2,62 para 2,46. Ele foi baixando praticamente 20 centavos por mês. Porém, aquilo que, de acordo com o histórico, não era uma tendência a ser esperada, o preço reagiu, subindo em setembro, subindo em outubro. 2,53, 2,57, acréscimos neste indicativo. E quando a gente puxa nas nossas notas de leite, os senhores produtores que têm este controle, vejam qual era o valor absoluto recebido. Se nós formos puxar por esse histórico, a gente vai ver que os valores, eles sim foram crescentes e crescentes em número muito maior do que é o que indica o Conselheite. Assim como na prática hoje, quando a gente olha aquele 2,41 como indicativo de junho, como leite padrão, e isso aí obedecendo a algumas questões qualitativas, e aí obviamente se descontando o frete, nós observamos que o valor real recebido em média no estado inteiro, por que não dizer no Brasil inteiro, é muito superior a este número. O fato é que a lógica destes incrementos de preço que nós tivemos lá no segundo semestre do ano passado obedeceu em centavos muitas vezes mais do que foi realmente o indicativo do Conselheite. E por que é que os laticínios pagavam mais do que era na realidade este acréscimo? Porque faltou leite no Brasil e numa quantidade realmente muito expressiva.
E aí é que nós observamos a cadeia, como realmente está hoje o consumo e a produção de leite. A variação sazonal existe. Alguns meses se produz mais, outros meses se produz menos. E esta oscilação no consumo também é verdadeira. Muitas vezes se consome mais, e em outros meses se consome menos. Essas duas grandes variações de oferta e procura, elas não acontecem simultaneamente. Tem hora que eu produzo com um valor superavitário em comparação com o consumo e tem hora que o contrário é verdadeiro. Eu tenho um consumo que subiu e tenho uma produção deficitária em relação a esta oferta. E nesta realidade, onde os laticínios precisam entregar seus contratos, precisam atender um mercado crescente, muitas vezes a valoração do preço é pago além do que realmente o mercado está indicando. E quando está faltando, realmente essa valoração é bastante grande e os produtores precisam aproveitar, logicamente, a oportunidade do mercado. Mas não é com espanto quando a gente olha uma eventual parada, não digo um travar no consumo, mas possivelmente a gente esteja experimentando no Brasil agora, dado esta entrada de inverno, um volume de leite maior do que esteja sendo a demanda do momento. A venda de leite, o consumo de leite pelo brasileiro. E isso faça com que a tendência, sim, seja de um arrefecimento, de uma diminuição de preço. E, por conta disso, muitas vezes aquilo que se pagou a mais por uma realidade de mercado, hoje os laticínios acabam pagando a menos. E esta confusão, ou este choque de realidades, quando a gente olha indicativos, gera às vezes um desgosto, uma certa confusão no nosso entendimento. Por que é que o Conselheite indicou baixar 2 e baixaram 10? Talvez porque no passado ele indicou subir, vamos lá em números absolutos, 2,53 para 2,57, de setembro para outubro, 4 centavos ele mandou subir e, de repente, na prática, pelo laticínio ávido pelo leite, ele acabou pagando muito mais do que isso. O que, no resumo da história, nós precisamos estar realmente muito atentos. O que é que está sendo o preço que o consumidor está pagando pelo lácteo no supermercado? É lógico que existe o fator varejo. A gente não sabe quanto o varejista coloca de margem, não é do nosso arbítrio e talvez não seria útil para a interpretação da precificação do leite este indicador. Mas, quando nós consideramos as tendências da valoração do preço das commodities, dos produtos que impactam, melhor dizendo, a cesta de lácteos, falamos do leite em pó, sobretudo mussarela e o HT, a tendência do mês de junho foi, neste caso não a tendência, o realizado no mês de junho foi manutenção de preço com mínima oscilação. E é sobre este ponto que nós precisamos ter bastante atenção. Recomendo aos senhores, existe um banco de dados riquíssimo no Milk Point Mercado. Milk Point Mercado faz atualizações semanais, às vezes até em intervalos menores do que semanal, como está a vendagem, o recebimento, o preço médio do leite spot, do leite em pó, do HT, da mussarela, enfim, dos itens que são os componentes que mais impactam no preço do leite. Para que a gente entenda se a realidade que os conselheiros estão trazendo é a realidade que os laticínios estão vendendo para o varejo final. Então, quanto mais informação nós temos, mais argumentação a gente tem para bem negociar o nosso produto. Nunca no sentido de gerar rivalidade, gerar animosidades. Eu acho que tudo isso aí realmente desmerece o leite. Nós temos que enxergar no nosso parceiro laticínio, aquele que compra o nosso leite, um grande parceiro. Mas nós precisamos estar municiados de informação para saber como o mercado está hoje e, assim que aparecem estes indicadores que são as nossas referências, que a gente possa bem entendê-los. Por que é que ele indicou tantos centavos de subida ou diminuição e por que é que a coisa se comportou de forma diferente? E talvez tudo o que eu disse até agora não seja útil para responder aquilo que é a principal indagação que nós temos com relação aos próximos 6 meses.
Nós estamos na primeira segunda-feira do mês de julho. Recentemente, começou o nosso segundo semestre. Será que nós vamos ter o mesmo comportamento de aumento de valores, um aumento importante que nós tivemos em pelo menos 3 meses do segundo semestre de 2024? Eu tenho uma expectativa particular de que isso realmente aconteça, o que torna já indubitavelmente diferente o ano de 2025 sobre o que foi 2024, é maio e junho. Maio e junho, no ano passado, nós ainda tínhamos um preço estabilizado com tendência de alta. E neste ano, aliás, estabilizado não, ele foi 2 meses, um bimestre de maio e junho com expressivas altas no ano passado e que nós tivemos redução de preço. Então, nós estamos aproximadamente aí 3% de valoração absoluta do leite, de preço de leite menor do que foi o primeiro semestre do ano passado, num país que tem inflações, ou melhor, inflação, falando absolutamente de um número só, que, de acordo com dados aí do IPCA, em torno de 6%, 5,5%. Então, quando o nosso poder de compra baixou em 5,5% e a nossa precificação de produto baixou mais 3%, eu considero, analisando o número frio sobre esses dois aspectos, que nós estamos com o nosso poder de compra e rentabilidade da atividade imediatamente também em torno de 8% inferior do que foi o ano passado. É lógico que tem muita variação sobre isso. Nós temos preços, custos de insumo que oscilam demais. Importante dizer que ainda estamos num bom momento sobre o principal aspecto componente dos custos, que é as commodities internacionais, que é a alimentação do gado. Então, isso ainda joga a nosso favor, mas, sem dúvida nenhuma, requer atenção. Até quando nós vamos ter as commodities favorecendo a atividade leiteira ou a pecuária de modo geral? Não podemos depender de variáveis que não estão sob o nosso controle e imediata atuação. Ao passo também, amigos, que nós precisamos estar muito atentos à economia do país, não entrando num viés que muitas vezes polemiza, que é o viés político, mas a gente precisa estar torcendo sempre que o brasileiro tenha dinheiro no bolso. A partir do momento que as coisas estiverem bem na economia, o incremento do consumo de alimentos, sobretudo de lácteos, é imediato. Então, tendo dinheiro no bolso do brasileiro, não tem leite suficiente no Brasil para atender a demanda. Então, isso aqui talvez continua sendo o principal aspecto que nós temos que torcer. Nós nutrimos total expectativa positiva de que ele aconteça nesse segundo semestre, para que a gente tenha dias melhores, ainda melhores do que nós estamos tendo. Se muito embora a gente está numa valoração inferior ao que foi o ano passado até agora, ainda assim a atividade está em importante lucratividade, margens de lucro bastante interessantes. E o que a gente, para concluir este raciocínio do dia de hoje, sempre chama a atenção e pede um foco todo especial neste momento do ano em otimização dos nossos índices zootécnicos. Eu falava na semana passada sobre saúde no aspecto da CCS, eu falava sobre a reprodução. É momento da gente corrigir problemas, é momento da gente potencializar a produtividade das nossas vacas. Porque muitas vezes, se a precificação, a lucratividade não é aquela que nós esperamos, se o nosso faturamento bruto, se aquilo que o laticínio depositou na minha conta em centavos por litro reduziu, eu consigo fazer o número ficar mais bonito na minha conta bancária se eu tenho mais leite para vender dentro de custos que sejam encaixados, vamos dizer assim, coerentes com aquilo que a gente tem de produtividade. E é sobre produtividade, sobre lucro, sobre sucesso na cadeia leiteira, que, volto a dizer, o Conversa com Leite sempre se sente agraciado em poder estar levando estas informações e dando também estas recomendações. E o nosso programa existe porque nós temos bons parceiros, que eu gostaria que vocês todos cada vez mais conhecessem e oportunizassem o trabalho. Falo da Phytobiotics, aditivos naturais para a ampliação, a melhoria da saúde e da resposta dos nossos bovinos. Phytobiotics sempre parceira nossa. Gelgás, vagões forrageiros
desensiladeiras de alto nível tecnológico e qualidade de resposta. Falo também da Rumo Nutrição Animal, que lhes atende sempre com excelência, buscando otimização de resultados. Falo também dos nossos amigos da Limagran, excelente portfólio de milhos para silagem, muitas décadas de pesquisa, muitas décadas de bons resultados prestados à nossa cadeia. Muito obrigado a todos vocês que sempre estão conosco. O Conversa com Leite existe para levar a boa informação e fazer com que os dias na cadeia leiteira sejam cada vez melhores. Curtam, compartilhem, divulguem o nosso material e o nosso conteúdo. E na segunda-feira que vem aqui nós estaremos, se Deus quiser. Um forte abraço a todos vocês. Somos uma empresa que busca hoje trazer o que tem de melhor no mercado, buscando hoje todo o Brasil e América Latina. Nossa visão, nossa missão é ser o maior fabricante do segmento de pecuária de leite e gado de corte, buscando constantemente inovação em nosso parque fabril, vindo produtos cada vez mais inovadoras, com uma equipe nossa lá fantástica, produzindo o que tem de melhor no mercado, buscando pesquisa e desenvolvimento, trazer realmente ao mercado o que tem assim para trazer confiança, credibilidade. Já parou para pensar como será o amanhã? A escolha certa hoje constrói o sucesso que virá. Rumo Nutrição Animal.